bem-vindo, meu querido, minha querida, para a nossa primeira aula de demonologia. Semana passada nós fizemos uma aula inaugural, hoje então é a aula número 1, tá bom? Então hoje nós vamos entender um pouquinho do propósito da criação, tá bom? Vamos entender um pouquinho do mundo angélico, né? Os anjos de Deus, e vamos entender a rebeldia do demônio e de seus anjos malignos, aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Queremos nesse momento então rezar para que possamos fazer uma boa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e na terrível luta que travamos contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vinde em auxílio dos homens, os quais Deus criou imortais, feitos à sua imagem e semelhança, e resgatou por grande preço da tirania do demônio. Combatei nesse dia com o exército dos santos anjos a batalha do Senhor, como noutro tempo combatestes contra Lúcifer, chefe dos orgulhosos, e contra os anjos apóstatas, que não puderam resistir-vos e para quem nunca mais houve lugar no céu. Eis que o grande dragão, a antiga serpente que se chama demônio e Satanás, que seduz o mundo inteiro, foi vencido e precipitado à terra com seus anjos. Mas eis que esse antigo inimigo, homicida desde o princípio, levantou-se ferozmente, disfarçado em anjo de luz. Percorre toda a terra para apoderar-se dela, difundir a mentira, a impiedade, o ódio contra Deus e a sua igreja, para destruir as almas destinadas à glória eterna. Rogamo-vos, ó valente defensor, que pelo poder de Deus lanceis no inferno esse inimigo terrível e todos os anjos que com ele vagueiam para perder as almas. Amém. Esta oração que nós acabamos de fazer é uma oração do exorcismo litúrgico do Papa São Leão XIII. E é a oração mais longa de São Miguel Arcanjo que qualquer leigo fiel pode realizar. A oração a São Miguel Arcanjo. Tem a fórmula pequena que nós conhecemos e tem essa fórmula mais comprida e mais completa que nós rezamos agora. Então nós vamos fazer uma introdução àquilo que é o propósito da criação de Deus, o mundo angélico, os anjos bem-aventurados e santos anjos, e o mundo angélico dos anjos caídos, os anjos que se revoltaram contra Deus. Vamos ter como base a Sagrada Escritura, Magistério da Igreja, Tradição dos Apóstolos e os padres, entre eles Gabriele Amorte, Iágaro, Danilo Gesualdo, que é da Canção Nova, e Padre Wagner Bahia, Padre Rus Pereira também. Então nós vamos usar esses padres, se eu não me engano tem estação também de Feiras Vela, e nós vamos usar tudo aquilo que a igreja nos ensina para nós fundamentarmos a nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, nós vamos falar a respeito de todos os pontos fundamentais, dogmáticos, práticos e testemunhais reunidos em uma única estrutura coesa. Na apresentação número 1, nós vamos ver o objetivo geral, né? Esta aula segue rigorosamente a linha acadêmica e pastoral adotada pela Santa Sé e pela Associação Internacional dos Exorcistas, fundamentos exclusivamente na Sagrada Escritura, na tradição apostólica e no magistério infalível da Igreja e na reflexão de exorcistas e teólogos reconhecidos. Os objetivos complementares: 1. Expor o plano original de Deus, a criação dos anjos e a ordem hierárquica do mundo visível.
2. Detalhar a prova angélica, a rebelião de Lúcifer e a irrevogabilidade da escolha e a natureza do mal. 3. Apresentar a missão, os nomes e as aparições dos 3 arcanjos reconhecidos pela Igreja. 4. Ligar a queda angélica à tentação original e à economia da salvação. 5. Oferecer todos os critérios, orientações práticas e ensinamentos dos ministros experientes, sem omissões ou simplificações indevidas. Então veja, tudo que eu vou expor aqui nesta aula não são palavras minhas, nem muito menos são palavras de pessoas que não tenham autoridade, mas é a palavra oficial da Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica Romana, através da Sagrada Escritura, da tradição dos apóstolos e do magistério da Igreja, juntamente com os teólogos e os ministros ordenados que são exorcistas. Lembrando que aqui na nossa diocese de São José dos Campos, nós não temos nenhum padre nomeado pelo bispo para ser exorcista. Apenas o bispo tem em si a autoridade apostólica para exercer o exorcismo de maneira ordenada, né? Como um ministro ordenado por parte da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica Romana. Fundamentos dogmáticos irrevogável. Número 1. Concílio de Latrão, IV, de 1215. Cremos firmemente e confessamos que Deus, desde o princípio do tempo, criou do nada ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, ou seja, os anjos e o mundo terrestre. Depois, a criatura humana, que participa de ambas, formada de espírito e corpo. O diabo e os outros demônios foram criados por Deus com natureza boa, mas eles mesmos se fizeram maus por sua própria e livre escolha. Confirmações do Magistério, reafirmado integralmente no Concílio de Veneza, em 1311 a 1312. Concílio de Florença, 1452, e Concílio Vaticano I, 1870, e Catecismo da Igreja Católica, de 391 a 395. Catecismo da Igreja Católica, de 391 a 395. Satanás e os demônios foram criados bons por Deus. Recusaram livremente e irrevogavelmente a Deus e ao seu reino, tornando-se maus. Tentam associar o homem à sua rebelião, mas Cristo venceu-os definitivamente. Princípio central: Deus não criou o mal. O mal é privação, desvio ou abuso da liberdade criatural. Não tem existência própria, só subsiste na criatura que se afasta do bem. Rejeita-se totalmente qualquer dualismo que coloque Deus e o demônio como poderes iguais ou opostos desde a origem. Terceiro, no Concílio Vaticano II, a Igreja Católica reafirmou sua identidade original, missionária em sua própria natureza. Os bispos em Aparecida descortinam uma igreja de discípulos e missionários, cujo horizonte é o reino de Deus. O Papa Francisco nos exorta continuamente a sermos uma igreja em saída missionária. Jesus envia em missão para suscitar a fé no Pai e em seu reinado. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Jesus indica os sinais que acompanharão se crerem. Marcos 16:15. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas, e se pegarem em serpentes, beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos,
sobre os doentes, estes ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. No mandato e nos sinais que Jesus indica, já podemos entrever as dificuldades e os desafios que esperam os missionários. Ao sair em missão, a igreja encontra dificuldades às quais deve responder. Nosso mundo em mudança de época está marcado pelo pluralismo cultural e religioso. Neste contexto, o problema do mal continua um enigma que questiona continuamente. Busca-se compreender e responder à presença do mal no cotidiano da vida. Entre nós aparecem pregações sobre o mal e o maligno, práticas de exorcismos, missa de cura e libertação e outras atitudes que causam estranheza e, não raro, confusão nas comunidades. A igreja sempre reprovou as várias formas de superstição, a preocupação excessiva com Satanás e os demônios, os diversos tipos de culto e a invocação aos espíritos. A igreja sempre preferiu priorizar em sua pregação a boa nova do Evangelho, o mistério pascal. Ela não coloca em destaque a fala sobre o maligno e sua ação contrária ao reinado de Deus. A ação do maligno é no sentido de afastar as pessoas de Deus e fazê-las perder a fé. Nesse sentido, o próprio Jesus alertou São Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 31. A Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé, instada a tratar deste tema polêmico, qual seja a ação do maligno, a possessão diabólica e o exorcismo, do Concílio Vaticano II, do decreto Ad Gentes, número 2, e as orações de cura e libertação, o faz aqui nesse texto, que apesar de sua brevidade, pode ajudar a iluminar a situação, fornecendo elementos de compreensão e ação pastoral apropriadas. Em seu tempo, São João Crisóstomo declarava aos cristãos de Antioquia: não nos dá prazer falar sobre o diabo, mas a doutrina da qual isto me oferece a ocasião de expor será útil para vós. Assim também esperamos que este texto possa ser útil a todos os que o lerem. Somos agradecidos aos que se dedicaram para que esse subsídio fosse elaborado e colocado à disposição de todos, para servir melhor a compreensão da fé e a ação pastoral da Igreja. Dom Pedro Carlos Cipollini, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé. Subsídios doutrinais, exercícios de reflexões teológicas e orientações pastorais da CNBB. Esse documento é muito importante para nós que estamos estudando sobre a demonologia e o exorcismo em si, e também a cura e libertação. Então, Deus criou todos os anjos bons. Além de criar os anjos bons, Deus criou também todo o universo, tudo quanto existe. Deus criou o céu, a terra, o mar, a natureza, a fauna, a flora, tudo quanto existe. Deus criou. E como nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, Deus viu que tudo havia criado e ele disse que era tudo bom. E Deus também criou o ser humano. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. E Deus não falou que o ser humano era bom. Deus falou que o ser humano era muito bom. Muito bom. Então Deus criou todas as coisas do nada. Tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis. Deus criou um mundo material e visível, o universo, tudo quanto existe, os planetas, a órbita terrestre, tudo quanto existe, e criou também o mundo angélico, o mundo dos anjos. Deus criou um 9 coro dos anjos, que nós vamos aprender quais são hoje.
Deus criou os serafins, Deus criou os querubins, Deus criou Lúcifer, um anjo bom, e na sua essência voltado para o bem, mas que por livre escolha quis se rebelar contra Deus e assim pecou. Concebeu em seu coração, em seu interior, o mal. Concebeu no seu intelecto, na sua vontade, o mal. E agindo de maneira com a sua consciência, recebeu no seu interior o mal, a maldade, o pecado. E como anjo não tem arrependimento, ele não pôde então se arrepender. Dom Pedro, ele vai dizer aqui para nós agora, como nós acabamos de ler aqui, nas orientações aos exorcistas e orientações, documento 9 da igreja, que a missão da igreja é pregar o evangelho, é pregar a salvação, é pregar o reino de Cristo. E vai dizer também que nós não focamos a nossa pregação no mal, no maligno, no inimigo de Deus. Por quê? Porque a nossa intenção é falar de Deus, é falar de Cristo, é uma igreja em saída. E através da pregação da palavra, através do anúncio do reino de Cristo, é que acontece a libertação e a cura. A palavra de Deus, quando ela é proclamada com poder e autoridade, por si só ela tem poder de repelir toda ação do mal. E é por isso então que a igreja nos ensina a não invocarmos espíritos, nem muito menos confrontarmos os espíritos, mas orarmos com poder no nome de Jesus, proclamando o nome de Jesus, proclamando o nome dos santos, proclamando o nome de Deus, proclamando o nome da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel, de São Rafael, São Gabriel, de São José, né? Então nós somos chamados a instalar o reino de Deus na terra, por meio da nossa pregação e por meio de uma vida virtuosa e santa. O que repele o mal é uma vida santa, uma vida regrada na palavra de Deus, uma vida em sintonia com a vontade de Deus. E é isso que a carta, né, a encíclica Ad Gentes do Concílio Vaticano II vai nos dizer, né, aqui no parágrafo 2, como nós vemos aí no slide, a igreja peregrina é por sua natureza missionária, visto que tem a sua origem segundo o desígnio de Deus, Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo. Este desígnio brota do amor filial, do amor fontal, isto é, da caridade de Deus Pai, que sendo o princípio sem princípio, de quem é gerado Filho e de quem procede o Espírito Santo pelo Filho, quis derramar e não cessa de derramar ainda a bondade vinda, criando-nos livremente pela sua extraordinária e misericordiosa benignidade, e depois chamando-nos gratuitamente a participar da sua própria vida e glória, que ser assim não só criador de todas as coisas, mas também tudo em todos, conseguindo simultaneamente a sua glória e a nossa felicidade. Aprove, porém, a Deus chamar os homens a esta participação na sua vida, não só de modo individual e sem qualquer solidariedade mútua, mas constituindo-os num povo em que os seus filhos que estavam dispersos se congregassem em unidade. O que está dizendo aqui? Deus perfeitíssimo em sua bondade criou o ser humano
à sua imagem e semelhança para que participasse da sua vida divina. E aqui que está o problema. Por quê? Porque quando Deus cria livremente o ser humano para que o homem participe da sua bondade divina, ele deu a conhecer aos anjos esse seu desígnio de benevolência, de criar o ser humano e fazer com que o ser humano participasse da sua bondade divina. E muito mais que isso, Deus revelou aos anjos que o seu filho iria se encarnar, a segunda pessoa da Trindade iria se encarnar, iria se tornar um ser humano e nascer de uma criatura pura e sem pecado, que seria a Virgem Maria. Isso foi causa de horror aos anjos rebeldes. Jamais um Deus poderia nascer de uma criatura, e ele não aceitava isso. Não quiseram se colocar ao serviço de Deus, nem muito menos se colocar ao serviço do homem Jesus, o Filho de Deus, que iria se encarnar na carne humana. E daí então se rebelaram contra Deus, se revoltaram contra Deus, e sem nunca ter visto a face de Deus, foram jogados do céu para a terra e perderam o seu lugar no céu. Vai dizer Francisco de Assis que numa visão ele via tronos e tronos e tronos vazios no céu, que eram justamente os tronos dos anjos que haviam deixado a glória dos céus, sem nunca ter visto a face de Deus. Então esses tronos estão reservados aos homens e mulheres que viverem santamente e honrarem a Deus com sua vida. E aqui, meus irmãos, como aqui vai dizer em adjentes, olha que forte isso: quis assim não só criar de todas as coisas, mas também ser tudo em todos, conseguindo simultaneamente a sua glória e a nossa felicidade. Deus quer a felicidade do ser humano. Foi para isso que fomos criados, para a glória de Deus. Quando o inimigo de Deus, quando vimos nos slides aí, se rebelou contra Deus, ele na sua alma recebeu imediatamente a mancha do pecado e ele nunca mais pôde voltar à comunhão com Deus, porque uma vez que ele peca, não há arrependimento. Diferente de nós seres humanos, enquanto vivos, nós temos a graça do arrependimento, nós temos a graça do perdão de Deus, nós podemos confessar nossos pecados, nós podemos receber a absolvição dos pecados, mas depois que nós morrermos, não tem mais arrependimento. Além do túmulo não há arrependimento. Vem o juízo de Deus, seremos julgados e iremos receber em nossa alma o pagamento pela nossa vida. Se formos santos e dignos de Deus, veremos a face de Deus. Se tivermos algo a purificar, iremos para o purgatório. Se não formos santos e morremos em pecado mortal, longe da amizade com Deus, nós iremos eternamente sem nenhuma chance de voltar para trás para o fogo eterno do inferno. A condenação eterna, que é a privação da visão beatífica, da visão da face de Deus. Então aqui assim, estudar demonologia é estudar dentro da cristologia o nosso chamado e a nossa missão de sermos santos e povoarmos os tronos que Satanás e seus anjos deixaram nos céus. Somos chamados a povoar o céu de santos, de homens e mulheres que viveram amor a Deus e a pureza, como hoje estamos celebrando Santa Maria Goretti, né? Que deu a sua vida pela pureza e pela castidade. Temos que ser fiéis a Deus até o fim para conseguirmos alcançar o céu que Satanás e seus anjos perderam pela desobediência. O plano de Deus é a criação das realidades
visíveis e invisíveis. Verdade fundamental: Deus criou tudo ex nihilo, do nada. Definição dogmática irrevogável. Concílio de Latrão IV. Cremos firmemente e confessamos que Deus, desde o princípio do tempo, criou do nada, simultaneamente, as criaturas, a espiritual e a corporal, ou seja, os anjos e o mundo terrestre. Depois, a criatura humana, que participa das ambas, formada espírito e corpo, como já falamos, né? Deus criou tudo por amor, sem nenhuma necessidade, nem de qualquer matéria preexistente. Criou do nada, para que participassem da sua existência e da sua glória. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não veio de coisas visíveis. Hebreus 11:3. Tu criaste todas as coisas e por sua vontade existiram e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11. Consequência essencial: tudo que existe, visível e invisível, depende absolutamente de Deus para subsistir. Nenhuma criatura, nem mesmo os anjos mais poderosos, tem existência própria ou independente. O mundo visível, universo, terra e a criação material. Deus criou todo o universo, a terra, a natureza, a fauna, a flora. Todos são obras boas, refletindo a sabedoria, a beleza e a bondade do Criador. A matéria não é má, nem um obstáculo à salvação. Foi criada por Deus e no plano salvífico ela se torna instrumento da graça, nos sacramentos, na encarnação do Verbo e na ressurreição final. O ser humano é o coroamento da criação e tem dons preternaturais. Sua dignidade é única, é obra-prima, o coroamento de toda a criação visível, feita em imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 26 a 27. Participando de dois mundos, corpo material e alma espiritual. O Catecismo da Igreja Católica explica isso entre os parágrafos 355 a 358. Une em si mesmo o universo visível e o invisível, sendo o ponto de encontro entre as criaturas corporais e espirituais. Os dons preternaturais no estado original, além da graça santificante, o homem foi criado com dons preternaturais. Não pertencem à natureza humana, mas foram dados gratuitamente por Deus. Imunidade à ignorância, conhecimento pleno da verdade e do bem. Imunidade à concupiscência, perfeita submissão da alma ao espírito e do corpo à alma. Imunidade ao sofrimento e à morte, sem dor, sem decomposição, destinada à vida eterna. Com o pecado original, não perdeu a natureza, que continua boa, mas perdeu a graça santificante e os dons preternaturais, ficando sujeito à ignorância, à inclinação ao mal, ao sofrimento e à morte. O mundo invisível. Anjos bons e anjos caídos. Como definido no Latrão IV, também os anjos bons ou caídos foram criados bons por Deus, do nada, sem nenhuma matéria, como seres puramente espirituais. A diferença entre eles não vem da criação, mas da livre escolha. Anjos bons aceitaram o plano de Deus, permaneceram na graça e na obediência, alcançando a visão beatífica. Anjos caídos, demônios, recusaram-se livremente e irrevogavelmente a Deus, perderam a glória destinada, mas conservam a natureza espiritual boa, apenas desordenada e voltada para a rebelião. Para José Antônio Forteia, diz: nem todos os anjos são maus por natureza, nem a matéria é má por essência. O mal é sempre um desvio daquilo que Deus fez bom. Olha o que o Catecismo diz no parágrafo 339. Cada criatura possui bondade e perfeições próprias. Para cada uma das obras dos 6 dias, se diz:
Eis, e Deus viu que isto era bom. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. As diferentes criaturas queridas em seu próprio ser refletem cada uma a seu modo um raio da sabedoria e da bondade de Deus. Por isso o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura, a fim de evitar o uso desordenado das coisas, que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e o meio ambiente. Então olha só que interessante. Deus criou todas as coisas visíveis. E Deus criou também todas as coisas invisíveis. Deus colocou no homem uma bondade específica, uma bondade, o homem inclinado para o bem. Porém, quando o homem de livre e espontânea vontade peca contra Deus, ele perde os dons preternaturais. Apesar da natureza humana ser boa, os dons preternaturais, que é a não sentir dor, não ter inclinação ao pecado, ser aberto à caridade, ao amor, ao bem, às disposições em via santidade, toda a imortalidade. Esses dons preternaturais são perdidos, a capacidade de conhecer a verdade, né? São dons preternaturais que o homem perde quando ele peca contra Deus, certo? E os anjos também, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 391, por trás da opção da desobediência de nossos primeiros pais, há uma vossa sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. A escritura e a tradição da igreja vem nesse ser anjo destronado chamado Satanás ou Diabo. E aqui vai dizer outra coisa importante no parágrafo 393. O caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência infinita da misericórdia divina façam que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens depois da morte, como eu falei para vocês. Então veja só, Deus criou tanto o homem quanto os anjos como seres bons, ok? E Deus criou os homens e os anjos com o dom e a graça da liberdade, o dom de escolher, o dom de opinar, o dom de optar em fazer o bem e em fazer o mal. Quando os anjos fazem o mal, não tem arrependimento, perdem a graça da visão beatífica. Quando o homem peca, se arrepende, se confessa, volta para a graça, é admitido de novo na comunhão de Deus. Depois da morte, no arrependimento, só enquanto está vivo. É assim que a igreja ensina e é assim que nós também devemos viver e buscar cada dia mais esta graça de estarmos na comunhão de Deus. Unidade e harmonia da criação. Explicação prática para o ministério. Bom, primeira coisa que nós devemos entender: rejeição total do dualismo. Não há duas origens, uma do bem e outra do mal. Nem oposição entre mundo espiritual e material. Tudo vem de Deus. Tudo é bom em sua raiz. 2. Ligação entre as quedas. A rebelião angélica precedeu e induziu a desobediência humana. Mas a redenção de Cristo restaura a harmonia entre céu, terra e espíritos.
3. Prática pastoral. Ao lidar com pessoas, lugares ou objetos, lembre-se, a ação demoníaca é sempre sobreposta a uma criatura boa. Os sacramentais, água benta, óleo, crucifixo, usam a própria bondade da matéria para repelir o mal. O homem, mesmo ferido, continua sendo imagem de Deus. E isso é o que mais o demônio odeia. Natureza e finalidade dos espíritos angélicos. Bom, são seres puramente espirituais, sem corpo, imortais, dotados de inteligência plena, livre-arbítrio e perfeito, criados em estado de graça santificante, destinados à visão beatífica, contemplação direta da essência de Deus e à participação eterna na sua glória. Base bíblica. Hebreus 1, 10 a 12, Salmo 102, 21 a 22, Colossenses 1, 16, Efésios 1, 21, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 328 a 316. Existem em número imenso, organizados em 9 coros hierárquicos, com funções específicas de adoração, governo e serviço à salvação. São Tomás de Aquino diz que superam o homem em inteligência e poder natural, mas permanecem eternamente criaturas, absolutamente dependentes do Criador. Nós temos que entender uma coisa muito importante. Deus criou duas realidades. Uma material, o mundo que nós vivemos aqui, tudo que nós vemos, ser humano, e o mundo espiritual, que é o mundo dos anjos, o mundo dos espíritos, o mundo daqueles que são os anjos de Deus e os espíritos caídos, que são os demônios. Essas são duas realidades. Porém, não existe dualismo. O que é o dualismo? Dois princípios. Como se Deus fosse o princípio do bem e Satanás fosse o princípio do mal. Não. Deus é a única fonte do bem. Ok? Satanás, ele se rebelou contra Deus. Ele se tornou o princípio do mal por vontade própria. Não que ele fosse um Deus em quem surgiu o mal. Não. Mas pela sua decisão própria em afastar-se de Deus, ele se tornou então o princípio daqueles que iriam pecar contra Deus. Então, o bem é maior do que o mal. O bem vence o mal. E o mal está subordinado ao poder de Deus. Deus tem o controle da história. Deus tem controle de tudo. Satanás é um anjo forte e poderoso, mas ele não pode fazer nada sem a ação e autorização de Deus. É Deus quem está acima de tudo. O mistério do mal é uma coisa que nós precisamos buscar compreender à luz da misericórdia de Deus, que permite o mal ainda, a ação do mal, e é um mistério, nós não vamos nunca entender o porquê que Deus permite o mal. Mas de todo mal, Deus tira um bem maior. Então, dualismo não serve para nós cristãos. É bom deixar claro também que antes da queda do ser humano, houve a queda do demônio. Primeiro ele caiu, ele pecou, fez o que é mal e perdeu a sua morada no reino dos céus, perdeu a sua morada com Deus. Bom, foi expulso da presença de Deus. Porém, no paraíso terrestre, aonde era o lugar do Éden, de alguma maneira a presença do inimigo conseguiu convencer os nossos pais e eles caíram. Então a queda do homem se deu depois da queda dos anjos, certo? Mas a luta do inimigo e o ódio dele contra nós é que nós, mesmo pecando, conservamos em nós a imagem e a semelhança de Deus. Deus não tirou de nós a sua imagem e a sua semelhança. Muitas vezes o pecado deforma essa imagem
e semelhança de Deus que somos nós. Mas o maior ódio do inimigo é que nós somos a imagem e semelhança de Deus, criaturas amadas por Deus e criadas por Deus para a glória do seu nome. E esse é o maior ódio do inimigo, o maior ódio do demônio, é saber que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas o homem sim. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que o inimigo de Deus tanto odeia a criatura humana e quer fazer perder a criatura humana. Só que Cristo já venceu o inimigo por sua encarnação, por sua obediência a Deus até a morte de cruz, por sua morte e ressurreição. Ele venceu o inimigo. Nós temos hoje livre acesso a Deus e nós temos a graça de vivermos uma vida em santidade, agradando a Deus, sem sermos subjugados pelo mal. Quando nós cedemos à tentação e caímos no pecado, nós então perdemos a imagem de Deus. Mas quando nós nos confessamos, nós voltamos de novo e somos restituídos à imagem e à semelhança de Deus. A confissão restitui em nós a imagem e a semelhança de Deus. E quando nós comungamos e recebemos o corpo de Cristo, nos tornamos de novo templo vivo onde Deus habita. E nós não habitamos mais no paraíso, mas o paraíso habita em nós cada vez que nós recebemos a Eucaristia. Isso também se torna motivo de ódio do inimigo de Deus. Deus nos ama tanto, mas nos ama tanto, que através de Cristo Jesus deixou para nós não somente os sacramentos, mas também os sacramentais. Eu falei para vocês semana passada que eu tenho o sacramental de um bispo, tá? Isso aqui é um crucifixo abençoado por Dom César. Se torna um sacramental de um apóstolo da igreja. Então, o inimigo de Deus, ele tem pavor de sinais santos, de sinais que são sacramentais, água benta, crucifixo, imagens de santos. Porque quando a natureza que já é boa, ela é abençoada, ela se torna um sacramental. E o sacramental, eles trazem em si a bênção e a ação poderosa daquele que ali foi invocado, que é o nome de Deus. Então, aonde há um sacramental, uma cruz abençoada, uma água benta, um sal exorcizado, uma medalha de São Bento, uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de São Miguel, de São José, o inimigo de Deus bate em retirada porque ele não suporta sinais sagrados, sinais santos. Por isso a importância de nós sempre usarmos um crucifixo, um escapulário, uma medalha de São Bento, uma medalha de Nossa Senhora, enfim. Não amuletos. Não é amuletos. É um sinal sagrado, um sacramental que traz em si a bênção de Deus e que tem o poder de repelir o mal. Isso é o sacramental. As 3 hierarquias e os 9 coros dos anjos. Vamos lá. Primeira hierarquia. Tá? Isso aqui foi tirado de Dionísio Areopagita, tá? São Gregório Magno e da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Então vamos lá. Primeira hierarquia, contemplação e adoração, mais próxima de Deus. Então essa hierarquia, eles têm a missão de contemplar e adorar a Deus. Essa hierarquia desses 3 primeiros coros dos anjos. Então são eles, serafins, os que ardem, inflamados no amor divino, purificam com o fogo da caridade. Baseado em Isaías 6, 1-7. Querubins, plenitude de ciência, guardam os segredos da sabedoria divina e
protegeram a entrada do paraíso. Está lá em Gênesis 3, 24. Lúcifer pertencia originalmente a este coro, se nós formos levarmos em conta Ezequiel 28, 14. Tronos refletem a justiça e a paz de Deus, transmitindo equidade a toda a criação. Segunda hierarquia, meditação e domínio. As dominações regem as ordens inferiores e mantêm a harmonia do plano divino. As virtudes distribuem dons e graças e realizam sinais e prodígios para a salvação. Potestades defendem a ordem espiritual e combatem as forças do mal. Principados, terceira hierarquia na verdade, né? Missão e serviço aos homens. Principados zelam por nações, instituições e comunidades. Arcanjos, mensageiro das missões mais importantes da salvação. A igreja reconhece oficialmente apenas Miguel, Gabriel e Rafael. Anjos da guarda, guardiões, né? Pessoais de cada fiel, que nos conduzem ao bem. Nota prática. Os demônios conservam afinidade com o coro a que pertenciam antes da queda. Por isso, invocar os anjos fiéis da mesma hierarquia é uma arma legítima no ministério do exorcismo e também da libertação. Aqui nós caminhamos para o encerramento da nossa formação de hoje. E aí nós queremos falar sobre a rebelião de Lúcifer e a queda dos anjos. Nós temos os dados bíblicos e a interpretação autorizada, tá ok? Pela igreja. Então vamos lá. Lúcifer é chamado de estrela da manhã, deseja elevar seu trono acima das estrelas de Deus, ser igual ao Altíssimo, conforme Isaías 14, 12 a 15. Ezequiel 28, 11 a 19, vai dizer que ele era um querubim perfeito em beleza e sabedoria, mas o orgulho corrompeu seu coração. Apocalipse 12, de 4 a 9, diz que ele arrastou consigo a terça parte das estrelas, símbolo de que uma parte numerosa dos anjos o seguiu. Houve guerra no céu, e os rebeldes foram precipitados à terra, ao abismo. 2 Pedro 2,4, Judas 6, confirmam que foram reservados em trevas para o juízo final. Causa e natureza do pecado. Raiz única, orgulho espiritual. Eles recusaram reconhecer a condição da criatura e dependência de Deus. Não quis ser igual a Deus em natureza. Impossível, mas igual em independência. Decidir por si mesmo o que é bem e mal. E é a mãe de todas as tentações. Mesma lógica que seduz Adão e Eva. Sereis como deuses, conhecendo bem e mal, Gênesis 3:5. Consequências imediatas. Perda total da graça santificante e da destinação à glória. Escravidão ao próprio pecado. Sua vontade fica fixada no mal, sem poder desejar o bem ordenado a Deus. A ação permitida. Só podem agir sobre a criatura com a permissão explícita de Deus. Nunca são nunca são onipotentes, onipresentes ou oniscientes. Os 3 arcanjos, nome, missão, Bíblia e aparições. São Miguel Arcanjo, nome, quem como Deus. Grito contra o orgulho de Lúcifer, missão, chefe dos exércitos celestes, líder dos anjos, fiéis, defensor da igreja, protetor das almas e adversário supremo de Satanás. Daniel 10 vai confirmar a sua existência. Judas, versículo 9, tá bom? Judas, versículo 9. Apocalipse 12, de 7 a 9. Aparições, Monte Gargano, Itália, século V. Ao Papa Leão XIII, que compôs a oração a São Miguel, após ver a ameaça do demônio contra a igreja.
São Gabriel Arcanjo. Nome: Força de Deus. Missão: mensageiro das grandes revelações salvíficas, guardião da palavra e da obediência. Daniel 8, Lucas 1, anúncio de João Batista, anúncio a Maria da vinda do Messias, Lucas 1, 26. Tradição: ligado à fé, aos diáconos e ao anúncio do Evangelho. São Rafael Arcanjo. Nome: Deus cura. Missão: acompanha, protege e cura na jornada. Dores do corpo, da alma e das revelações. Está no livro de Tobias. Livra Sara do mal. Guia Tobias. Cura a cegueira de Tobite. Revela-se como um dos 7 anjos que assistem diante do Senhor. A tradição diz que ele é protetor dos doentes, viajantes e quem sofre solidão ou depressão. Consequências para a salvação e prática pastoral. Bom, vamos lá. A tentação do Éden é a primeira ação pública da rebelião angélica na Terra. O pecado original é a adesão humana à rebelião satânica. Preferir a autonomia ilusória à comunhão com Deus. A permissão divina não é aprovação. Deus permite o mal para dele tirar um bem maior. A superabundância da graça na redenção se deu por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Para encerrarmos, orientações práticas, sem nenhuma missão. Vamos lá. Contra o dualismo. Nunca igualar Deus ao demônio. Este é uma criatura vencida. Contra o medo. 2/3 dos anjos permaneceram fiéis. Temos mais aliados que inimigos. Contra a curiosidade inútil. Não investigar nomes ou detalhes de demônio por curiosidade. Isso agrada ao orgulho deles. Arma principal: a humildade que Lúcifer recusou. A obediência a Cristo e à Igreja vence qualquer ação maligna. Invocação correta: use apenas os nomes aprovados. Ordem: Santíssima Trindade, Nossa Senhora, São Miguel, São Gabriel e os anjos da guarda. A Igreja também coloca a invocação de São José, ok? Discernimento: rejeição ao sagrado. Apego à autonomia e orgulho excessivo. São sinais que ecoam a queda angélica. Leve-os em conta no atendimento pastoral, ok? Seja na cura e libertação, como também no exorcismo. Como eu disse, alguns ensinamentos autorizados de alguns exorcistas e teólogos. O padre Gabriel Morte, ele diz: os demônios sabem muito, mas não amam, e por isso são impotentes diante da obediência simples de quem confia em Deus. São Miguel é o nosso líder, e quando ele intervém, eles tremem. O padre Forteia vai dizer: Lúcifer não quis servir um Deus pequeno e humilde. Hoje odeia a Eucaristia, a pobreza e a submissão. Quanto mais nos fazemos pequenos em Deus, mais ele age. O mal é sempre um não ao amor. Frei Elias Velas, tá? Nosso ministério é trazer de volta o sim de Cristo, que superou o não definitivo da rebelião. Padre Wagner Bahia vai dizer: negar a existência do demônio é cair na sua estratégia. Ele prefere agir nas sombras. Conhecer a verdade sobre a queda nos dá força para resistir. Padre Rufus vai dizer: a liberdade é escolher a quem servir. Os anjos caídos escolheram servir a si mesmos e tornaram-se escravos. Os fiéis serviram a Deus e são verdadeiramente livres. Padre Ágaro nos diz o seguinte: no atendimento pastoral, nada incomoda tanto os espíritos maus quanto convidar alguém a se submeter à humildemente a Jesus e à Igreja. Isso toca a ferida da sua própria queda. Jesualdo vai dizer assim: a vitória já estava decidida no céu antes mesmo de chegar à terra. Não olhemos para o que caiu,
mas para os anjos que permanecem ao nosso lado. E para encerrar então de vez, o que nós temos é o seguinte: Deus criou tudo bom. O mal nasce do mau uso da liberdade. A queda angélica revela a gravidade do orgulho e a necessidade da humildade. Os anjos fiéis, liderados por Miguel, estão ao nosso lado na luta espiritual. Cristo venceu definitivamente o mal. Nosso papel é aplicar essa vitória com fé e obediência. Graças a Deus, irmãos, terminamos então nossa aula de hoje. Essa aula, ela é a aula número 1, né? E nós trouxemos aqui a origem dos anjos, né? A origem do mundo visível, do mundo invisível, como se deu essa história, né, da queda dos anjos, e a visão teológica da igreja desse mundo angélico, como que funciona. E a partir de semana que vem nós vamos desmiuçar tudo esse mistério da iniquidade, do mal no mundo, né? É importante dizer que você precisa sempre andar de acordo com a fé da igreja. Não buscar conhecer o nome de demônios, esses testaus, essas superstições por aí. A igreja também tem muito receio com esse negócio de missa, de cura e libertação. Porque em toda missa, o sacrifício de Cristo é um sacrifício que cura e liberta. Por isso, nós temos que tomar cuidado com as tais missas de cura e libertação. Quando você precisar de uma oração de libertação, procure sempre a Renovação Carismática Católica, ou se não, procure as novas comunidades, para ver se tem algum ministeriado em cura e libertação. Também, quando você for orar por cura e libertação, se você não tem um ministério, não tem a formação, não vá querer entrar onde você não está capacitado para isso. Porque uma das táticas que o inimigo usa é o orgulho de nós pensarmos que sabemos alguma coisa, né? De que nós podemos alguma coisa. Então, o poder da oração se dá pela humildade de quem ora e pelo amor que ele tem por quem ele está orando. Então, sem amor e sem humildade, não há como rezar por cura e libertação. Sem ter obediência à igreja, e quando eu falo igreja, eu digo também aquele que é o coordenador do grupo de oração, aquele que é o coordenador do ministério de cura e libertação, sem obediência, sem seguir as diretrizes, sem seguir aquilo que é ordinário dentro da igreja, nós corremos o risco de, ao invés de estarmos orando para libertar alguém, estarmos nos tornando escravos. Porque o orgulho e a vaidade de queremos saber alguma coisa, muitas vezes nos leva ao pecado da prepotência. E é justamente esse pecado do orgulho, da prepotência, da vaidade, que levou o inimigo de Deus a perder a sua posição de anjo de luz e se tornou um anjo das trevas. Então eu convido você sempre estar em comunhão com a igreja. Nunca querer caminhar sozinho, desvendar mistérios sozinho. Não. Não busque essas coisas. Foque em conhecer a Cristo. Foque em fazer o reino de Deus crescer através do anúncio da palavra, como nós vimos no começo da aula, com o bispo Dom Pedro, né? Ele que escreveu ali a introdução das orientações aos exorcistas e orientações ao Ministério também de Cura e Libertação, documento 9 da CNBB. Então é importante nós estarmos em comunhão com a igreja. Semana que vem nós continuamos essa aula, tá bom? Com a aula 2. Deus abençoe você. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos unidos, permaneceremos unidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.